Hoje, dia 30/10/2024, vamos iniciar nossa segunda aula no módulo de indicadores de RH. Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente poder dar início. Boa noite, Luana. Boa noite, Luiz. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza, e você? Bem demais, graças a Deus. Preparado para essa aula já. Maravilha. Boa noite, Lília. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Obrigada. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Vamos aguardar só mais um minutinho e já vamos dar início à nossa aula. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Elielma. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos continuar falando sobre os indicadores de RH. Na aula de ontem a gente fez aí uma breve introdução. Começamos a falar de alguns indicadores e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos continuar aí conhecendo os indicadores de RH. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um outro indicador, né? Falamos de absenteísmo na aula passada. Sabemos que o absenteísmo pode levar uma empresa a fechar as portas, pode levar a um colapso por falta de colaboradores. E agora nós vamos falar um pouco sobre turnover ou rotatividade. Então, toda vez que você ouvir essa palavra turnover, você saberá que é rotatividade na empresa. Isso significa que a empresa está contratando e demitindo pessoas em curtos períodos de tempo. Então, por isso há o turnover ou rotatividade, que é a mesma coisa. E o que leva uma empresa a aumentar a rotatividade? Quem fez o curso, né, assistente de RH, eu falei sobre turnover lá. Alguém aí se recorda? Se lembra? Pode falar. Elisângela levantou a mãozinha. Ai, professor, foi sem querer, era para dar um joinha. Agora pode falar. Eu lembro que foi dado esse conteúdo pra gente. Foi bem legal. Quando a gente estava falando sobre cultura organizacional. E aí nós falamos de turnover, né, dentro da cultura organizacional.
Porque uma das coisas que levam, né, ao turnover ou à rotatividade, pode falar, Flavinha? É naquele caso da empresa que um dia você chega, tem um funcionário, outro dia já é outro, não para o funcionário. Bingo! Isso mesmo, Flávia. Parabéns. Então, pessoal, quando você vai a um supermercado, né, você chega lá, a pessoa que está no caixa te atendendo hoje é a Maria. Você chega no dia seguinte, já não é a Maria mais. Maria já não trabalha mais lá. Aí já tem o João. Aí você chega no outro dia, já não é João mais. É o Nicolas. E aí, daqui uma semana, você vai ao supermercado de novo. Boa noite, Tailândia, seja bem-vinda. E aí você vai ao supermercado Boa novo. noite, professor. Ô, professor, só uma observação. Eu tô saindo da cidade agora, indo para cá, só que eu moro em fazenda. Aí pode cair o sinal da internet, viu? Tudo bem, se cair, você segura ele aí para ele poder permanecer de pé. Tá, eu vou tentar até chegar em casa, porque eu vou entrar em estado de chão, aí demora um pouco para chegar em casa. Tudo bem, tranquilo. Se cair, eu Tá vou bom? Se der, entender eu vou que. pra aula de novo. Se cair, eu vou entender que é por uma causa nobre. Bom, pessoal, e aí você vai ao supermercado novamente, já não tá mais Nicolas lá. De repente já tá o Sebastião. E aí você começa a observar que a rotatividade naquele local está muito grande. Mas por que está muito grande? Já observaram em postos de gasolina o tanto que a rotatividade colaborador em postos de gasolina é grande? Eu não sei se na cidade de vocês essa rotatividade é grande, mas aqui na minha região é dificilmente a gente conseguir abastecer o carro mais de um mês com o mesmo frentista. Já vão trocando ali o tempo todo. Né? Toda vez que a gente vai abastecer o carro já não é mais aquele que estava lá anteriormente. Com exceções. Tem algumas exceções. Seu Divino levantou a mão, pode falar. Será porque eles não conseguem fazer o que a empresa pede para eles fazer? Por isso que são trocados? Muitas das vezes não, seu Divino. Muitas das vezes o próprio funcionário pede conta por não suportar a carga horária. Carga horária de posto é muito extensiva. Né? Eles trabalham de segunda a segunda. Então, geralmente, postos de gasolina, supermercado, é 5 por 1. Então, você trabalha 5 dias e folga 1. E isso é muito ruim. Muito ruim. Essa carga horária 5 por 1. As pessoas geralmente não conseguem muito. É porque ele trabalha domingo, segunda, feriado. Então não tem aquele descanso, aquela sequência de descanso. E eu acredito que por isso muitos colaboradores acabam saindo. E é muito ruim, né, Lília? A Lília está dizendo que o esposo dela trabalha nessa carga horária. É muito ruim. E ainda tem algumas empresas que faz alguns giros de turno. Por exemplo, um mês você fica no primeiro turno, das 2 da manhã até as 8 da manhã. Depois você pega das 8 até as 6 e depois das 6 até as 2 de novo. E aí você fica fazendo aquela rotatividade dentro dessa escala. Isso é muito difícil, né? Porque a gente não vive uma vida assim de acordo com a sociedade. A gente vive uma vida totalmente diferente do convívio das pessoas do dia a dia. Por exemplo, nós temos, na maioria dos casos, as pessoas trabalham das 7 às 5 da tarde, e aí ele folga, né, ali do sábado após o meio-dia e o domingo. Né? Aí muitas vezes folga no sábado e no domingo. E quando a gente pega essa carga horária de 5 por 1, é muito difícil, porque aí você vai rodar feriado, vai rodar final de semana, e aí às vezes você vai ter uma folga na quinta-feira, depois você tem que trabalhar sábado, domingo, segunda, para depois ter outra folga lá na frente. Então assim, e geralmente supermercados e postos de gasolina funcionam dessa forma.
e algumas empresas, né, canavieiras, que produzem aí etanol ou o açúcar. Então essas empresas também costumam fazer essas escalas. E é muito difícil. E eu acredito que isso seja um ponto negativo para as empresas e que levam elas terem um grande índice de rotatividade. Pode falar, Cristiane. Professor, eu tinha lido recentemente que tem um projeto no Congresso para acabar com esse tipo de escala, para que fique todos, independente da empresa, que todos trabalhem 8 horas diárias ou 44 semanais. Então, seria Aí muito está bom. para votação. Seria muito bom, né? Só que isso para o comércio seria ruim, tá? Há um desequilíbrio. Para os colaboradores isso seria bom, para o comércio seria ruim. Isso também pode gerar desemprego. Sim, concordo. Então, Muito bom, né? a Uhum. gente tem que tentar, né, olhar para os dois lados. Aí é aquela questão que eu falo para vocês. Não sou contra as pessoas que trabalham nessa carga horária ou com esse modelo de escala, só que o Davi, eu não trabalharia. Eu poderia trabalhar até conseguir um outro emprego. Depois que eu conseguisse, eu iria embora. Eu não iria ficar lá. Entenderam? Então eu penso assim, se a pessoa não está feliz com essa carga horária, naturalmente ela tem que procurar algo melhor para ela. Algo que se adapta à rotina de vida dela. E quando ela encontrar algo melhor, vai embora, certo? Eu nunca dou orientação para ninguém deixar o emprego. Ah, vai lá, deixa seu emprego, vai procurar outro emprego. Não. A gente nunca deve deixar um emprego para procurar outro emprego. A gente tem que se manter no emprego e procurar outro emprego. E quando a gente encontrar uma oportunidade que seja legal, que se adapte à nossa realidade, a gente sai de um emprego para entrar no outro. Então é uma coisa casada, para você não passar por dificuldades, tá? Aí a pessoa sai do emprego, aí ele fica desempregado, até ele conseguir outro emprego, às vezes não vai receber seguro-desemprego, a família começa a passar necessidade, às vezes vai cortar água, energia, e eu já vi muita gente sofrendo com isso. Então não desespere, né? Faça as coisas, né, de cabeça fria, tranquilo, não age num período de emoção. Faça tudo de forma muito bem controlada, organizada e programada para que você não passe por necessidades e nem coloque sua família para passar por necessidades. E eu acredito piamente, viu, gente, que essas escalas faz com que as empresas tenham um maior índice de rotatividade, tá? Outras questões, quando a gente entra na cultura organizacional da empresa, e aí a gente vai ver também que a cultura da organização pode influenciar nessa questão da rotatividade, né? Tem empresas que têm uma cultura muito voltada para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Então, a cultura é economizar, gerar renda, gerar lucro e ganhar muito dinheiro. Porém, às vezes não olha para o trabalhador e não vê que o trabalhador é o que faz a empresa produzir dinheiro. E aí não valoriza os trabalhadores como eles devem ser valorizados. Essa política, essa cultura vai levar uma empresa a ter um índice de rotatividade muito grande. Salários, né? As empresas não estão preocupadas em pagar um salário decente para os seus colaboradores. E aí querem contratar os seus colaboradores e querem que eles dêem o melhor de si para ganhar um salário muito baixo ou abaixo da média nacional. Ah, a média nacional é 2 salários e aí ele quer pagar 1,5 salário. E aí ele fica prometendo que vai dar uma melhoria salarial durante 2 anos, segurando o profissional naquele 1,5 salário, para daqui 2 anos colocar o salário dele em 2 salários, que é a média nacional. Ou seja, você perdeu ali meio salário durante 2 anos de trabalho. Imagina o quanto a empresa não ganhou com isso. E você perdeu. Então, esse tipo de empresa tem uma tendência muito grande de ter um alto índice de rotatividade.
Vocês conhecem alguma empresa, né, que vocês trabalhou ou que está próxima de vocês, que as pessoas falam assim, ah, aquela empresa é ruim? Já aconteceu com vocês? Vocês conhecem? Se quiserem citar exemplo, pode falar. Já, professor, isso aí já aconteceu demais. Muito bem. E a Eliane, pode falar. Então, meu esposo trabalhou numa empresa assim, lá não parava ninguém, sabe? E aí ele entrou lá achando que ia ser uma coisa e foi completamente diferente. Tinha dias que tinha que trabalhar 24 horas sem parar, por causa assim que era às vezes trem de emergência, sabe? E não recebia hora extra, só dava assim, banco de hora, sabe? Mas aí só podia pegar folga no dia que o patrão quisesse, nem podia ser no dia que você queria, sabe? E aí ele ficou lá ainda 1 ano e meio, até conseguir outro serviço e saiu de lá. E até hoje, ninguém para lá. Sempre entra alguém, fica 1 mês, 2 meses e sai. Aí você pensa, eu sou obrigado a trabalhar na hora que a empresa precisa de mim. Mas na hora de tirar a minha folga, é a empresa que vai falar a hora que eu posso sair de folga. Eu não posso escolher um dia para folgar. Então, assim, quem que ganha com isso é só a empresa. O colaborador não tem nenhum tipo de valor nesse caso. A empresa não está valorizando o colaborador. Isso faz com que o colaborador fica insatisfeito e ele vai procurar melhorias, que é o caso do esposo, né, da colega que acabou de falar, a Eliane. Né? Professor, Sim? eu trabalhei numa empresa há 9 anos, ganhando um salário mínimo, o mesmo salário há 9 anos, e a gente trabalhava feriado, domingo, sabe? Feriado a gente trabalhava, o que eles pagavam era R$ 20, era a hora trabalhada. Aí eu não aguentei, não. E era meu primeiro emprego, eu não tinha experiência, eu peguei e saí. Misericórdia. Tá vendo, pessoal, o tanto que é ruim? Né? Tem empresas que não valorizam os seus colaboradores. E aí o que que acontece com essas empresas? Aumenta o índice de rotatividade. E isso fica muito caro para a empresa, porque aí ela tem que contratar um novo profissional, ela vai ter que dar um treinamento para esse novo profissional, e isso custa dinheiro. Até esse novo profissional começar a produzir como o profissional anterior produzia, isso leva um tempo. Então a gente vai ter uma série de prejuízos com essas novas contratações. E muitos gestores, isso geralmente acontece com empresas familiares, porque as empresas maiores, de grande porte, geralmente, quando tem bons gestores, e eu vou dizer uma coisa para vocês, tem empresa que não tem bom gestor, e aí ela se enquadra também nesses níveis de rotatividade alta, e aquelas que têm bons gestores, com certeza vai eliminar esses índices de rotatividade, né? E isso gera muita despesa para a empresa. Alguém mais deseja falar, compartilhar com a gente alguma experiência? Flávia, pode falar. E sem contar também, né, professor, todo mundo fica sabendo, ninguém vai querer ir trabalhar na empresa, né? O pessoal vai falando, né? E ninguém vai querer mais trabalhar na empresa. Pode estar precisando, mas não procura empresa. Exatamente, esse é um ponto muito importante, né? A empresa ela vai ficando mal vista pela sociedade. E quando é uma empresa, por exemplo, de produtos alimentícios, e nós somos trabalhadores e somos consumidores dos produtos dessa empresa, se a empresa tem uma imagem ruim com os colaboradores, automaticamente essa empresa também terá uma imagem ruim com seus consumidores. Automaticamente essa empresa vai vender menos, vai ser prejudicada na questão do comércio local e do comércio nacional. Isso é muito ruim para uma empresa. Está vendo o tamanho do problema que uma empresa tem quando ela tem alto índice de rotatividade por conta de vários problemas. Não são só um ou outro, né? Mas são vários problemas existentes. E como que a gente descobre quais são esses problemas? Né? Através dos indicadores. Né? Se a gente não tem um indicador
para nos mostrar esses altos índices de rotatividades, nós não vamos conseguir visualizar esses índices de rotatividade. Vocês estão me ouvindo? Eu perdi. Professor, caiu aí? Tá caindo. Tá caindo. Caiu. Né? Só um minutinho, gente, mas tá voltando aqui. Pronto, voltou. Acredito que agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, agora dá para ouvir. Maravilha. Então, pessoal, existem vários problemas existentes. Vários. Principalmente nessa questão da rotatividade. Como descobrir esses problemas e como resolver esses problemas. E precisam ser resolvidos. Se a gente não tem profissional capacitado para desenvolver plano de ação para resolver esses problemas, daqui a pouco a gente não consegue mais contratar colaborador na região. A gente não vai ter condição de contratar mais colaborador. Seu Divino levantou a mão, gostaria de falar? A questão é que a maioria tem algumas pessoas que não tem qualificação profissional, entendeu? É que nem você falou aí, talvez aperta, né, na vida da pessoa, passa necessidade em casa de pagar uma água, pagar uma energia, então quando aparece um serviço que não é bom, mas pelo menos sana a dificuldade deles, eles pegam. O seu Divino fez uma observação muito importante, né? A maioria dessas empresas, elas ainda conseguem contratar pessoas que estão no sufoco, pessoas que estão passando por necessidades extremas. E aí eles vão escravizar essas pessoas. E aquela questão, no momento em que eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que abraçar essas oportunidades, ainda que sejam ruins. Vai livrar minha família de passar fome por um tempo. No entanto, eu tenho que entender que aquilo ali é só uma ponte para eu passar para o outro lado. Eu não posso ficar ali parado. Eu não posso estacionar naquele lugar, porque não é um lugar bom. Imagina você ficar dia e noite em cima de uma ponte, correndo riscos. Então, ponte é só para atravessar. E serviço ruim é ponte para os momentos difíceis e ruins das nossas vidas. Entenda isso e leva isso para a vida de vocês. Serviço ruim, lugar ruim, empresa ruim é ponte. Coloque isso na memória de vocês, na cabeça de vocês e nunca mais esqueça. Quando você estiver passando por uma empresa ruim, ganhando um salário ruim, você já lembra, isso aqui é ponte para eu atravessar lá para o outro lado, porque do lado de lá tem coisa boa me esperando. Fica parado nisso não. Vai jogar currículo aí, né? Envia currículo para empresas, procure novas oportunidades, se qualifique, busque novas oportunidades e saia desse negócio. Não fique sofrendo aí, né? Isso é só por um tempo. E eu já passei por isso, eu sei o quanto isso é difícil. E eu sei o quanto é complicado a gente ter que passar por ponte, por trabalhos ruins, com patrões ruins, com serviço ruim, mas por uma causa nobre. E a gente passa, e a gente faz, e a gente dá o nosso melhor nesses lugares, e depois a gente vai embora. A gente não vai ficar lá porque lá não é um lugar agradável para se ficar. Pode falar, Cristiane levantou a mão. Professores, sobre essa questão do funcionário estar insatisfeito, isso afeta até nós também, clientes, né? Eu falo porque já aconteceu comigo, de eu ir assim num supermercado conhecido aqui na minha cidade, aqui em Santa Helena, e assim, nossa, e às vezes encontra assim um determinado produto sem o preço. Aí eu lembro que eu fui, né, tinha um funcionário assim, reponda, eu fui e perguntei, moço, você sabe me informar qual que é o preço aqui desse produto? Porque não tem aqui, né, na gôndola aqui. Aí eu lembro que ele falou assim, ele virou de uma vez para mim e falou assim, moça, eu não sei não, tem que perguntar lá no caixa, pega o produto e leva lá. Bem assim, grosseiro, sabe? Eu olhei assim, eu estava até com a minha menina, eu falei, caramba, gente, que cara mais mal educado, não serve nem para tratar cachorro desse jeito. Aí eu peguei o produto e fui no caixa. Aí quando quando eu estava saindo, assim, eu
tava irritada, mas assim, tá, larguei pra lá, falei, não vou caçar confusão, não. Aí, quando é fé, eu saindo assim do mercado, aí o rapaz também, que foi mal educado comigo lá, o funcionário, pegou, virou pra mim de uma vez assim, pediu desculpa. Nossa, de uma vez assim, eu saindo, ele de uma vez virou assim, moça, você me desculpe daquela hora que eu falei daquele jeito com você, mas porque, isso aqui é um inferno, pra mim desse jeito, sabe, na porta do mercado. Aí eu olhei assim, e ele assim, eu vi, professor, que ele tava assim, tão irritado, parece que estava a ponto assim de explodir. E como se diz, eu acabei, né, na hora lá levando, mas assim, ele pegou, pediu desculpa, falou desse jeito, sabe? Eu, não, moço, na hora sim, minha raiva passou. Eu falei, caramba, realmente, passando mal. E ele veio, né, ainda pediu desculpa. Eu falei, não, moço, tudo bem, eu entendo, não é fácil, né, trabalhar em mercado, assim, com pessoas e tal, chefe, às vezes é complicado, nossa, você não tem noção, o que eu tô passando aqui dentro? Aí ele ainda falou assim, eu só tô aguentando isso aqui porque eu preciso pagar comida, eu preciso pôr comida na mesa da minha família. Nossa, aí na hora minha raiva foi embora, eu falei, não, tranquilo, de boa, vai com Deus, boa sorte para você. Mas eu fiquei assim, sabe, falei, caramba, a gente não tem, assim, noção mesmo, né, como que o que a pessoa está passando, né? Como aquilo, sem querer, acaba também atingindo. E é aquilo que o divino estava falando. A pessoa tem que pagar água, energia, botar comida na mesa. Então, às vezes, aguenta algumas coisas assim que não é fácil. Mas com Deus vai, né? Vai entregando currículo, como o senhor falou, vai entregando currículo, que uma hora muda. Com certeza. Vá em busca de novas oportunidades. Não fique parado em cima da ponte. Isso. Ponte não é lugar para ficar parado. Ponte é só para atravessar e seguir o seu destino. Ela não serve para morar, não serve para ficar lá em cima. Segue em frente, né? Vai para frente e esquece. Não tem jeito. A gente tem que lutar e às vezes a gente tem que correr atrás daquilo que nós desejamos e almejamos. Nada vem fácil, gente. Não adianta a gente falar, não, eu vou sentar aqui e vou esperar o bom emprego vir na minha porta. Eu vou sentar aqui e vou esperar que uma empresa aí saiba que eu estou aqui altamente qualificado esperando uma vaga de emprego. Então, assim, ela não vai surgir a oportunidade. Agora, se você correr atrás das oportunidades, você é uma pessoa qualificada, é um profissional que está aí altamente qualificado para o mercado de trabalho, você deseja ser inserido no mercado de trabalho, pode correr atrás que você vai encontrar muitas oportunidades. Mas não fique parado. Não se contente com essas misérias, com essas dificuldades, com essas lutas, com essas pelejas. Não se contente com isso e não se conforme com isso. Nós nascemos para ter uma vida boa, agradável e perfeita. Então a gente não pode ficar conformado com uma vida difícil, uma vida ruim. A gente busca qualificação, a gente busca aprender, busca se profissionalizar e vai atrás das oportunidades. E aí elas vão vir e você vai desfrutar do que você plantou lá atrás. Você vai desfrutar do seu sacrifício, daquele tempo que você sacrificou buscando se qualificar. Então, aí as oportunidades vão surgir. E as oportunidades vão surgir para pessoas que estão qualificadas, né? Se não estiver qualificada, felizmente, não vai ser chamado. Não vai se enquadrar com as vagas que estão disponíveis. E muitas vezes vai ter que ficar aguentando bucha e às vezes vai ter que aguentar coisa que não precisava, né, gente? É verdade. Mas nós temos que focar naquilo que nós queremos. Focar naquilo que desejamos. Correr atrás, como um lobo, corre atrás de uma gazela. Quando ele está com fome, e ele vai, e ele morre correndo atrás, mas ele não desiste. Que nós possamos também ter essa visão. Bom, então nós falamos bastante aqui sobre turnover. Aí nós falamos bastante também sobre o que pode
provocar, né, o turnover, o que pode provocar essa rotatividade. Aí nós falamos aqui de várias situações, né, que pode provocar isso dentro de uma empresa. A má gestão, cultura organizacional pobre, fraca, doente, quando a gente tem uma empresa que não valoriza os seus colaboradores, salários, né, abaixo da média nacional, tudo isso vai influenciar. Carga horária excessiva, pressão muito grande no local de trabalho para que, às vezes, a linha de produção deveria rodar a 20 mil por hora, ela está rodando a 35 mil por hora e aquela pressão violenta em cima dos colaboradores. E aí a gente não aguenta. Nem a gente não aguenta, chega um momento que a gente vai ficar saturado, aí a gente vai ficar cansado e a gente não vai aguentar, a gente vai sair fora, a gente vai pular fora desse negócio. E aí é onde aumenta muito o índice de rotatividade. Nós temos aí um alto índice de rotatividade em muitas empresas brasileiras. Tá? Que, segundo uma pesquisa aqui do CAGED, em maio de 2023, ocorreram mais de 8.641.606 desligamentos. Então, isso é muito ruim para um país, quando a gente vê esse alto índice de desligamento acontecer. Seu Divino levantou a mão, gostaria de falar? E também deve a saúde mental, né, do colaborador, né? Pessoas que ficam doentes, entra em depressão, pega atestado, acaba com a vida da pessoa. Exatamente. Isso é tão importante, seu Divino. Eu até acho que eu contei para meus alunos que fizeram curso comigo no curso passado. Eu tinha um amigo que ele trabalhou muito dentro de uma empresa e lutou muito para crescer dentro da empresa. Só que o tempo que ele gastou para chegar a supervisor dentro da empresa foi muito extenso, foi muito longo e ele viveu sob uma pressão muito grande durante esse tempo. Ele estava completando mais ou menos 12 anos de empresa. Ele conseguiu tal cargo de supervisor. Pensei que era no meu computador. Não estão me ouvindo? Agora sim, tinha Agora travado e ficou sem o áudio. Eu Eu pensei que era o meu computador. Não, é porque de vez em quando a internet parece que dá uma oscilada, né? Então, a hora que ela vai lá embaixo, depois sobe de novo. Então, eu estava contando uma história sobre um amigo, né? Ele trabalhou, estava com 12 anos numa empresa, ele conseguiu uma promoção muito boa como supervisor, ele ganhava um salário muito bom, mais de 10 mil por mês, e ele estava assim, muito infeliz dentro da empresa, porque a pressão foi tanta em cima dele que ele desenvolveu muitos traumas psicológicos durante o período em que ele trabalhou na empresa, nesse período de 12 anos. E aí ele conseguiu chegar onde ele queria, mas quando ele chegou onde ele queria, ele já não tinha mais satisfação, alegria ou prazer para trabalhar dentro da empresa. Então ele ganhava, né, uma faixa de 10 a 11 mil por mês. O serviço dele era só ficar observando, ele era supervisor de uma área, então ele observava 22 colaboradores e ele tinha contato com esses 22 colaboradores. Então sempre que eu o via, a gente conversava. E ele falava para mim, cara, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Eu tô desesperado para que eles me mandem embora. Eu não suporto mais. Aí eu olhei para ele e falei, cara, mas você lutou tanto, né? Você se esforçou, fez uma faculdade, você lutou tanto para chegar onde você queria e hoje quando você consegue chegar, você já quer sair, você quer ir embora. Ele falou assim, cara, eu não dou conta, eu tenho traumas psicológicos. Quando eu entro nessa empresa, eu começo a tremer, meu corpo esfria. Cara, eu não suporto mais isso aqui, eu quero ir embora. E eles não querem me mandar embora. Eu já fiz um acordo com eles aí, já tem uns 3 meses e eu tô tendo até febre aqui dentro desse lugar. Então, assim, ele tinha traumas, né? Ele sofreu tanto lá que ele já estava assim, aquela pessoa traumatizada, ele ficava tremendo assim, doente, tomando remédio controlado, remédio para depressão, remédio para dormir, porque ele não suportava mais ficar dentro da empresa. E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas o cara ali naquela empresa tinha 9 mil funcionários que queria estar no lugar dele,
ocupando o cargo dele, ganhando o salário que ele ganhava. Tinha 9.000 pessoas querendo isso e ele estava lá querendo ir embora porque não suportava mais. Então, assim, esses problemas psicológicos, eles nos afetam quando nós não somos valorizados, como nós sofremos com pressão psicológica muito grande dentro do nosso trabalho. Então, gente, quando você sentir que essas coisas estão acontecendo com você, não fique esperando aí te mandar embora, né? Não fique esperando, não. Procure algo melhor e vá embora. Vá embora sem olhar para trás. A sua saúde mental, sua saúde física é mais importante do que qualquer emprego, é mais importante do que qualquer salário. A sua alegria, a sua paz, ela é mais importante do que qualquer trabalho, certo? Ah, professor, o senhor está mandando eu sair do emprego? O senhor vai cuidar de mim? Não, não estou mandando você sair do seu emprego e ficar desempregado. O que eu estou dizendo para você é que você é capaz de conseguir algo melhor. Você é capaz de conseguir um emprego melhor. Você é capaz de crescer, de desenvolver e de alcançar novos objetivos na sua vida. Você é capaz. Você precisa acreditar nisso. Não é eu acreditar. O negócio caiu de novo. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que caiu aí de novo. Caiu e voltou. Vocês são capazes, tá? Vocês são capazes de conseguir algo melhor para vocês, tá bom? Então foi isso que eu tinha falado, mas eu vou falar de novo porque vocês são capazes de conseguir algo melhor para vocês. Então busque, vá atrás, não desista. Vocês têm capacidade de ir muito além de onde você imagina ir, mas você tem que acreditar em você. Não adianta só eu acreditar, eu acredito. E você acredita em você? Você precisa acreditar. Então nós tivemos aí nessa pesquisa onde aqui milhares de pessoas foram desligadas. Isso é muito ruim, né? Isso gera rotatividade muito alta, né? Empresas tendo aí rotatividade muito alta. Alguns especialistas aqui da área de gestão sugerem que as organizações operem com uma taxa de rotatividade entre 5% e 10% ao ano. No máximo aqui, né? De entre 5% no máximo até 10% ao ano. Qualquer porcentagem acima disso pode sugerir problemas de liderança que possivelmente refletirão em problemas financeiros para uma empresa, por conta do alto custo com processos demissionais ou de recrutamento. Então a gente vai ter dois gastos. Vai ter gastos com o processo demissional e a gente vai ter gastos com recrutamento e seleção. E aí no curso passado nós falamos muito sobre recrutamento e seleção e o quanto o recrutamento e seleção custa caro para uma empresa. Então você tem que recrutar, você tem que selecionar, você tem que ensinar, você vai ter que dar um treinamento, fazer uma integração e isso leva tempo e gasta muito dinheiro para que todo esse processo seja feito. Depois que esse profissional é inserido na empresa, ele ainda vai ter que aprender ou aperfeiçoar o conhecimento naquela empresa. Então isso é muito complicado, né? Isso gasta dinheiro. Então se uma empresa ela faz esse tipo de análise, ela vai buscar criar planos de ações para reduzir essa rotatividade. Essa rotatividade não pode estar alta. E se está acontecendo isso, a gente tem que criar alguns planos de ações para resolver esses problemas. Esse é um problema ruim e ele não pode persistir dentro de uma empresa, certo? Cristiane, pode falar? Professor, mas esta rotatividade, ela ocorre mais em empresas de pequeno a médio porte, né? Porque empresas que já têm uma cultura organizacional já bem estabelecida, como empresas multinacionais, é mais difícil, né, ocorrer isso.
Pode ocorrer, Cristiane, em casos esporádicos. Por exemplo, você falou agora há pouco que existe uma lei no Congresso Nacional para ser aprovada para que essa forma de trabalho, por exemplo, essa regra de 5 por 1, seja extinta. Não sei se foi você ou se foi outro colega que falou. Foi você ou foi Sim, outro? fui eu, Foi você fui mesmo. eu. Isso aí pode influenciar, por exemplo, na rotatividade numa empresa grande, certo? A gente fala que essas portarias que são lançadas pelo governo federal pode influenciar na rotatividade nas empresas grandes. Porque o que prejudica muito uma empresa são as portarias lançadas pelo governo federal. Então, por exemplo, nós tínhamos lá uma portaria, ou nós temos uma portaria que faz a redução, né, das taxas cobradas na contratação e demissão de colaboradores. E aí as empresas estão pagando menos para o governo. Só que se o governo cria uma portaria para poder derrubar outra portaria para aumentar esse percentual que é cobrado em cima de demissão e contratação, ele faz com que uma empresa grande aumente a rotatividade. Porque aí às vezes a empresa vai ter que enxugar o seu quadro de funcionário para se adaptar às novas leis, né, ou à nova portaria que foi lançada. E isso pode sim gerar rotatividade grande dentro de uma empresa. Empresas maiores. As empresas menores até que não sofrem tanto com isso. Aí no caso o que vai sofrer mais são esses impactos, eles vão direto nas empresas maiores. Então quando vocês verem, por exemplo, uma reportagem dizendo, né, que uma portaria do governo federal foi lançada para poder atingir de alguma forma, né, as empresas, para cobrar mais, um percentual maior sobre contratação e demissão de funcionários, sobre férias, FGTS, enfim, são vários, né, as formas aí que o governo pode utilizar para arrecadar dinheiro dentro de uma empresa, arrecadar dinheiro das empresas. E aí, essas formas que o governo usa para arrecadar dinheiro da empresa faz com que a empresa fique mais enfraquecida. Imagina se uma empresa lá paga 10%, né, na hora de contratar um funcionário, ou 10% na hora de demitir um funcionário. De repente, cria uma medida provisória que se a empresa mandar o funcionário embora, isso vai aumentar para 15%. Se contratar, vai aumentar para 15% na hora de fazer o registro desse funcionário. Então, são algumas medidas que vão fazendo com que a contratação e demissão de colaboradores fique mais cara. Vai aumentar uma taxa sobre o percentual de FGTS, que é recolhido. Vai influenciar na receita da empresa. Então, existem muitas formas que são influenciadas. Por exemplo, o mercado externo. Tem muitas empresas, isso aqui é outro fator muito importante na rotatividade das grandes empresas. Se o governo ele cria taxas de vendas, no caso taxas maiores, para comercialização de produtos internacionais ou internacionais. E aí a empresa, para poder mandar esse produto para fora, às vezes vai ter, na hora de mandar esse produto, vai ter um intercâmbio ali. Às vezes a empresa vai ter que pagar mais caro, ou o cliente que está comprando esse produto vai pagar mais caro, e isso vai influenciar também lá na questão dentro da empresa. Isso vai influenciar na rotatividade de funcionários. Então toda despesa que aumenta para a empresa vai gerar rotatividade. Se o governo, por isso que a gente fala, né, que as empresas grandes, existem muitas leis fiscais. E as empresas grandes, elas têm especialistas, contadores especialistas, que ficam ali só para verificar o mercado financeiro e verificar a parte fiscal, né, que é onde o governo vai lançando ali as portarias. A parte fiscal ela é muito importante. Para vocês terem ideia, o governo tirou um subsídio na venda de açúcar. Então o açúcar ele ficou mais barato, mais ou menos ali uns 50 centavos por quilo, né, do açúcar para a empresa vender. E aí o que acontece? A empresa descobriu isso a ponto hábil, né, ali de forma muito rápida, e ela para de produzir açúcar e vai produzir etanol. Porque se ela continuar produzindo açúcar, ela vai ter um prejuízo milionário.
E aí ela não vai conseguir, às vezes, pagar os colaboradores e aí ela vai ter que mandar um monte de gente embora. E aí, aí existe também a questão seguinte, por exemplo, está produzindo etanol. E de repente o etanol, né, tem ali uma portaria do governo onde vai tirar um incentivo para que os carros ali não utilizem etanol. Enfim, nós temos muitos subsídios para a produção de etanol. Se tira um desses subsídios, o preço do etanol vai ficar mais caro para produzir ele. Por exemplo, estava produzindo o etanol a R$2, agora o custo de produção dele vai para R$3. A empresa ela vai ficar sabendo disso muito rápido porque ela tem um especialista que fica de olho nisso o tempo todo. Porque um dia de produção pode dar 500 mil de prejuízo, pode dar 1 milhão, dependendo do tamanho da usina, 1 milhão de prejuízo num dia, para vocês terem ideia. Então, por isso que existe especialistas que ganham muito bem nessa área aí. Eu conheço mesmo especialistas que ganham mais de R$30 mil por mês, só para ficar fiscalizando isso. Não, agora a gente vai produzir etanol. Não, agora a gente vai produzir açúcar. Não, agora a gente vai produzir mortandela. Não, agora a gente vai produzir pizza, lasanha, enfim. Fica monitorando o tempo todo para poder sair dessas armadilhas que o próprio governo cria, né, para arrecadar dinheiro. Né? Porque aí você fala assim, mas o governo é malvadão, por que o governo cria isso? Geralmente o governo ele cria isso para arrecadar dinheiro. Ele precisa arrecadar dinheiro. E se ele ganhar, por exemplo, 10 centavos, 15 centavos no litro de etanol, e aí a empresa vai produzir lá, são 5 milhões de litros por dia. Então, lá no final, na ponta, o governo vai estar ganhando lá mais de 500 mil por dia de uma empresa só. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. E aí nós temos que ter especialistas o tempo todo fiscalizando isso, porque um dia de produção vendendo mais barato, a gente vai ter um prejuízo muito grande no final do mês ou no final do ano. E aí aumenta o índice de rotatividade, porque se a empresa tem prejuízo, ela não consegue pagar. Se ela não consegue pagar, ela tem que mandar embora. E aí aumenta o risco do índice de rotatividade. Então, as grandes empresas são influenciadas diretamente pelo governo federal. Então, o que faz aumentar o índice de rotatividade dentro de uma empresa grande? Geralmente, as portarias lançadas pelo governo federal. Deu para entender mais ou menos? Falei um monte de coisa, né, gente? Deu, mas ficou bem explicado. Deu para entender muito bem, professor. Maravilha. Obrigada. Dispone. Então, a gente precisa ter um acompanhamento de perto para saber o que está acontecendo, né? O que a gente pode melhorar, onde a gente pode melhorar, para a gente poder eliminar esse problema. Aí nós temos aqui os custos, né, dessa rotatividade. Então, existe um indicador que é a rotatividade e existe um indicador com os custos da rotatividade. Aí pensa comigo. Primeiro eu tenho que saber se existe a rotatividade. Descobrimos, tem rotatividade e está grande, está nos 25%. Misericórdia, vamos criar um plano de ação para eliminar a rotatividade. O que está acontecendo? O que está causando a rotatividade? Vamos descobrir qual é o problema e vamos tentar eliminar esse problema. Agora nós estamos... aí vem, existe a rotatividade e aí vem o reflexo da rotatividade. Se existe rotatividade, automaticamente os custos com rotatividade elevaram. Nós começamos a ter prejuízo com rotatividade. Quanto nós tivemos de prejuízo com rotatividade? Aí a gente vai descobrir através, né, dos custos com rotatividade. Porque aí a gente vai analisar quanto que nós gastamos com os colaboradores que nós demitimos e quanto nós gastamos com os colaboradores que nós admitimos e passou pelo processo de recrutamento, seleção, treinamento até esse colaborador começar a produzir. Quanto nós gastamos? E aí o custo de rotatividade vai nos mostrar isso. Né? Esse índice, ou esse indicador, né, de rotatividade, de custos de rotatividade, vai nos mostrar quanto é que nós investimos, quanto é que nós gastamos para a gente poder reinserir novos colaboradores na nossa plataforma, já que os nossos nós já haviam saído ou sendo demitidos, ou sido mandado embora. Então, é muito importante a gente ter acesso,
né, a gente ter um acompanhamento, porque é o reflexo. A gente fala que para toda ação tem uma reação. Então, qual foi a ação? Rotatividade. E qual foi a reação? O custos com rotatividade. Como que eu vou eliminar os custos de rotatividade? Eliminando a rotatividade. Se eu não trabalhar, primeiramente, para eliminar a rotatividade, né, o turnover, eu não vou conseguir eliminar os custos. É fato, né? Então, eu preciso primeiro trabalhar para eliminar a rotatividade. Depois eu vou eliminar os custos com a rotatividade. Os custos vão ser eliminados automaticamente. Aí eu só vou sentir, né, que os números melhoraram. Então, na verdade, quando a gente fala desse indicador, né, custo de rotatividade, ele vai ser diretamente influenciado pela rotatividade. Se a rotatividade está alta, o custo está alto. Se a rotatividade abaixou, os custos também abaixaram, certo? Então, não consigo criar um plano de ação para mexer nos custos com rotatividade se eu não trabalhar primeiro, né, eliminar a questão da rotatividade, certo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, professor. E aqui, o que a gente pode fazer? Quando a gente tem, né, uma rotatividade alta, o que a gente pode fazer para tentar sanar ou para tentar fechar essa torneira? Digamos que o nosso custo com rotatividade, imagine que a empresa vai criar um centro de custos para recrutamento, seleção e demissão de colaboradores. E esse centro de custo vai ser alimentado. E a gente pode criar, estabelecer uma meta para que os setores da empresa possam utilizar. Imagino eu que a gente tem uma meta de R$10.000 para cada setor. E aí todo mundo está atingindo a meta de R$10.000 todo mês e está mandando gente embora e tal. Espera aí. Vamos reduzir. Vamos reduzir para R$5.000. O que isso vai fazer? Isso vai fazer um supervisor conversar com o seu colaborador. Isso vai fazer com que um supervisor tenha feedbacks dos seus colaboradores. Isso vai forçar a barra lá com os meus supervisores, porque aí eu vou cortar a torneira que alimenta esses processos. É lógico que primeiro eu tenho que saber quais são os processos. E se a gente identificar que o problema está nos supervisores, né, falta de feedback, falta de valorização dos nossos colaboradores, aí a gente pode criar um centro de custo, abaixar o custo para cada setor, e cada setor vai ter que se virar com esses custos. Né? Então, ele vai entender o seguinte: eu não posso mandar ninguém embora mais porque eu já atingi a meta, que seria só 5.000. Então, eu não posso mandar ninguém embora mais. Agora, só no mês que vem. Então, eu não posso mandar. Com isso, a gente já vai conseguir dar uma controlada no turnover. Isso quando é o problema de gestão. Né? Porque aí os gestores vão conversar com os colaboradores e vão tentar entender para que alivie um pouco essa barra. É uma das formas que a gente pode usar esse indicador para retalhar, né? Ou para eliminar, ou ao menos diminuir, né, o problema. É lógico que a gente vai criar problema lá embaixo. A gente vai criar problema com o supervisor, né, precisando mandar a gente embora, não vai poder mandar a gente embora. A gente vai criar problema com o colaborador que quer sair da empresa e não pode, porque a empresa não vai mandar ele embora, se ele quer sair vai ter que pedir conta. Ou seja, a gente vai criar um problema lá para eles. Mas, por outro lado, a gente vai conseguir estancar um pouco essa torneira. E aí a gente precisa saber quais são as causas, né, desse problema. Porque não adianta nada eu ficar tentando resolver um problema por cima. Não adianta nada eu ficar tentando resolver um problema de forma superficial. Eu tenho que descobrir onde que está o problema. Eu tenho que ir lá onde que está o problema e resolver ele. A gente faz vista grossa. Não pode fazer vista grossa. A gente tem que descobrir o problema e resolver o problema. E no momento que a gente consegue descobrir o problema e resolver o problema, a gente vai criar um plano de ação para solucionar esse problema, a gente vai eliminar o turnover. Beleza? A gente vai eliminar essa rotatividade.
A gente ficou muito preso aqui, gente, porque é muito importante essa questão da rotatividade dentro da empresa. A gente ficou aqui falando muito sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, é um assunto que está em evidência, é um tema muito importante e a gente precisava abordar. E ele vai ser importante porque é através desses temas é que a gente vai abrindo a mente para a gente discutir outros temas, né? Aqui que a gente vai abrir a mente para a gente verificar, para a gente aprender sobre outros indicadores que virão mais à frente, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Tranquilo, professor. Maravilha. Vamos falar agora do índice de Ô, retenção. professor, Sim, pode falar. só uma perguntinha. Sobre aquela porcentagem que o senhor leu a respeito da rotatividade das pessoas que pediram a conta, né, nas empresas, mas isso também não se deve ao fato que ocorreu, me parece, que em 2023, eu acho, que foi lido aí no texto, essa porcentagem, mas não foi devido também à pandemia, porque após a pandemia, como muita gente perdeu emprego e tal, muita gente também acabou abrindo o próprio negócio, né, se desligando das empresas, ou teve empresa que fez negociação também e tal, né, e desligou-se da empresa e foi abrir sua própria empresa. Também essa rotatividade, também essa porcentagem também não é devido a isso? Sabe por que não é? Porque lá em 2022, a gente Sim. teve um índice de rotatividade mais baixo do que 2023. E em 2024, até março, até julho de 2024, o índice de rotatividade foi maior do que todo o ano de 2023 e maior do que todo o ano de 2022. Então, esse ano de 2024 bateu recorde de rotatividade. Quando a gente fala desses números, a gente não está falando só de pessoas que pediu conta. A gente está falando de pessoas que saíram da empresa, foram desligados por algum motivo, certo? Aí pode ser que a empresa mandou embora, pode ser que ele pediu conta, pode ser que ele aposentou. Então, assim, são várias causas que fez com que o contrato de trabalho fosse desligado. Então, no ano de 2024 até julho, já havia batido recorde para 2022, 2023. Então, assim, assim, é preocupante. Depois eu vou trazer esses números. Eu falo que é porque eu fiz uma apresentação em Goiânia e eu utilizei esse gráfico falando sobre rotatividade. E aí eu utilizei esse gráfico falando sobre o tamanho da rotatividade que nós tivemos no ano de 2024 até julho. Foi uma coisa estrondosa. É preocupante. Isso se deve também a muitas empresas que fecharam, né? E não sei se vocês sabem, muitas empresas faliram Muitas no mesmo. ano de 2024. E até empresas grandes, assim, Exatamente. né? Que já tinha uma raiz boa aqui no Brasil Isso. e não conseguiu passar ilesa pela pandemia. Não conseguiu. Então, foram muitas empresas que fecharam no ano de 2024. Muitas empresas não conseguiram sobreviver. E muitas mandaram colaboradores embora para enxugar a quadra de funcionário porque não estava conseguindo manter a empresa com a quantidade de funcionário que tinha. Porque não estava conseguindo vender os produtos como deveriam. Sim. Veronilda levantou a mão, pode falar? Professor, boa noite, gente. Na época da pandemia, eu trabalhava no comércio. E, assim, foi uma época também, na época do governo, que liberou muito dinheiro. Só que o fato de liberar muito dinheiro, as pessoas não sabem também como usar. Em questão de clientela, quando a gente trabalhava, o comércio não fechou. O comércio, a lei estabeleceu o fechamento das empresas. Porém, os comércios abriam clandestinamente, né? A gente trabalhava escondido. Mas o número de pessoas dentro das lojas era absurdo. Ninguém estava se preocupando com saúde. Mas sim, a loja em qual eu trabalhava era produto doméstico. Aí as pessoas saíam das lotéricas, dos bancos onde recebia, principalmente esses benefícios sociais, ia para a loja e esbanjava. Porque as pessoas realmente estavam com dinheiro. Na época eu lembro que o meu ex-patrão, ele tinha feito um investimento muito grande
Ele tinha comprado uma loja imensa, e ele chegou para a gente e falou assim que estava preso ali sem saber como manter o quadro de funcionário. Mas aí ele falou, não vou demitir ninguém, vou tentar segurar. Até que a gente ficou pelo governo recebendo, né, na época. Mas assim, depois que aliviou um pouco a questão da pandemia, quando começou a soltar esses benefícios sociais, ele estava com um valor em dinheiro duplicado. Ele ganhou muito dinheiro na época, porque todo mundo recebia, mas as pessoas não estavam ligando para a saúde, não estavam, muito caso, ligando para comer. As pessoas, quando pegam dinheiro, não investem. Elas gastam tudo, né? Parece que é É, obrigada a e são, gastar, né? são coisas fúteis, né? Porque, assim, na época, medicamento e saúde era o que era o essencial, né? Eu estava vendo uma reportagem que o tigrinho está comendo em média 2 milhões do Bolsa Família por mês. O povo está jogando no tigrinho. Pessoas que recebem Bolsa Família. 2 milhões do governo está sendo transferido direto para o tigrinho através das pessoas que recebem Bolsa Família. É verdade, professor. Eu vi isso também. Eu vi uma reportagem também sobre esse assunto. Isso é preocupante, gente. Preocupante. Eu penso comigo que um beneficiário que joga dinheiro do governo no tigrinho, ele tinha que ser cortado. Tinha que ser cortado. Lógico que a gente tem que avaliar, né, a questão da família, mas se a pessoa está gastando dinheiro com tigrinho, é porque não está precisando de dinheiro. Não tá, gente. Misericórdia. Eu não dependo de nada do governo, de nada. E tigrinho nunca viu dinheiro meu, não. Tá? Se alguém aí joga no tigrinho, tá? Oh, me desculpem, mas você tá jogando dinheiro fora. Isso aí, a gente sabe que isso aí não leva ninguém para frente. Tá? Tá jogando dinheiro fora, tá rasgando dinheiro. E se você falar para mim, não, eu jogo no tigrinho e eu tô rico jogando no tigrinho. Aí eu vou mudar o meu pensamento. Aí eu quero até pedir perdão. Mas a maioria dos casos a gente só vê pessoas perdendo dinheiro, perdendo casa, carro, por aí vai. Veronilda levantou a mão? Pode falar? Nessa mesma época, que a gente ficou pelo governo, né? Eles tinham a opção de colocar para a gente receber o salário todo, ou vamos só uma parte. A gente recebia o salário do governo e o patrão pagava ainda outro salário por fora, porque como era para a gente ficar em casa, mas eles praticamente eram obrigados a gente ir para o trabalho, mesmo de porta fechada, a gente recebia 2 salários, porque não tinha como manter a loja fechada. A gente atendia uma parte de pessoas e ia embora e chegava a colocar essa parte de pessoas dentro da loja de porta fechada, mas foi muito dinheiro. E era dessa mesma forma, as pessoas só queriam saber de bem-estar, de casa, disso, daquilo, outro. Pensar que ali podia acontecer de uma emergência, naquele caos que foi a pandemia, ninguém estava pensando. Essa questão do jogo do Tigrinho também é o que mais a gente está vendo no jornal, né? As pessoas também não estão nem aí para o bem-estar social. O que eles querem é ganhar dinheiro e não investem, nem para comer. Muitas vezes não come bem, né? É verdade. É uma dura e triste realidade. Aquele período de pandemia eu vi muita gente ganhando muito dinheiro. Eu conhecia mulheres que eram casadas, porém ainda estava com o nome de solteira. Tinha 2, 3 filhos recebendo 1.800, 2.000 reais, 3.000 reais por mês. E a mulher era casada, o marido trabalhando, a mulher trabalhando. Pessoas que estavam ganhando 5, 6 mil por mês. Eu conheci, foi muita gente que fazia isso. Muita gente que fez isso. Eu conheci pessoas da minha família que fez isso. Só que assim, o dinheiro que eles ganhavam, eles gastavam da mesma forma que ganhavam. Vinham de graça e iam embora. Você via eles esbanjando, esbanjando, esbanjando. O dia que cortou a torneirinha, tava todo mundo, aí todo mundo começou a querer passar até fome, né? Porque já estava tão acostumado a esbanjar aquele tanto de dinheiro, que aí depois ficou na dificuldade. Então, assim, gente, mas tudo bem. Foi um período, passou. Eu, no meu ponto de vista, para mim nem teve pandemia. Porque eu nunca fiquei em casa, eu nunca deixei de sair, eu sempre trabalhei, sempre fui nos lugares,
festa, igreja, todos os movimentos, nunca, para mim isso não existiu. Para mim, tá? Lógico que a gente sabe que teve muitas pessoas que sofreram com isso. Para mim, não. Eu levei uma vida normal, nunca senti nada, nunca precisei tomar nenhuma injeção, nem um remédio, nada. Zero. E eu creio que muitas pessoas conseguiram passar por essa pandemia dessa forma. E, lógico, teve pessoas, né, muitos influenciados pelo medo, porque o medo mata também. Não sei se vocês sabem disso, mas o medo mata. E muitas pessoas influenciadas pelo medo sofreram, passaram mal, tiveram que ser hospitalizados. Muitas vezes nem é por conta do problema de saúde, mas por causa do medo mesmo. E o medo mata, tá, gente? O medo mata. E se a pessoa, dependendo do grau de medo que ela tem, ela morre. Assim, dá infarto e morre instantâneo. O pai de uma amiga minha fez um pré-cirúrgico, fez todos os exames para fazer uma cirurgia, muito bem de saúde, colesterol, diabetes, triglicéridos, tudo muito bem, um senhor muito saudável, mas ele precisava fazer uma cirurgia de vesícula para tirar ali algumas pedras. E ele internou para fazer a cirurgia pela manhã. Quando foi meia-noite, ele infartou e morreu. Sabe por quê? Medo. Aí o médico falou para a filha dele, olha, seu pai morreu de medo. Ele infartou de medo. E ela falou, mas não é possível. Realmente ele estava com muito medo. Ela falou para ele, não, ele estava com muito medo. Pois é, o seu pai estava bem de saúde. Todos os exames do seu pai provam que ele estava bem de saúde. Então eu não tinha por que infartar. Ele infartou de medo. Então, gente, o medo, ele mata. E a gente sabe que as mídias colocaram terror na vida das pessoas. Eles fizeram terror. Colocaram medo, ameaçaram, né, e fizeram furdunço. Se hoje não existir nem pandemia, falando, digamos assim, não existe pandemia, mas se a mídia começar a dizer que a pandemia está aí e está matando, e tem gente morrendo, e tem gente sendo hospitalizada, e tem gente morrendo, vocês vão ver o tanto de gente que vai morrer. Porque tem muita gente que tem medo e morre de medo, fica doente de medo. A gente sabe que tem muitas pessoas que morrem de medo. Aí o medo, ele causa ansiedade, depressão a morte, infarto. E infelizmente, muitas pessoas morreram de medo. Lógico que a gente sabe que existiu, sim, a contaminação. Mas eu acredito que se não tivesse aquele alarde ou aquela forma de colocar o medo nas pessoas, né, aí eu acredito que eles teriam vencido, porque nós tivemos gripe como H1N1 que foram muito fortes, muito fortes na vida de muita gente. Só que como não houve um alarde, como não houve uma pressão psicológica, muita gente venceu o H1N1 de boa, né, sobreviveram a essa doença. Mas aí no caso da pandemia, quando a pessoa descobria, às vezes a pessoa estava bem, aí descobria estar com o coronavírus, a pessoa já amolecia, ela já vou morrer, e já entregava, né? E quando uma pessoa ela entrega, ela desiste de viver, ela morre. Isso aí é um fato. Morre de tristeza, morre por medo e por aí vai, né? Hoje a maioria das doenças ocasionadas hoje é por medo. As pessoas estão com medo do futuro, estão com medo de sobreviver, estão com medo do amanhã, né? Muitos adolescentes aí tomando remédio para depressão porque estão com medo. Então o medo, ele é muito prejudicial à nossa saúde. Mas tudo bem, não é o caso, né? Nós estamos aqui para falar de indicadores de RH. Desculpa, a gente acaba de sair um pouquinho do tema, né, pessoal? Mas às vezes é bom conversar, trocar umas ideias. E é lógico que eu respeito todas as pessoas que pensam diferente de mim, tá? Eu sei que aqui tem muita gente que pensa diferente de mim. De repente tem pessoas que perderam familiares e eu respeito vocês de coração, tá? Me perdoem, não foi aqui a minha intenção magoar nem ou chatear nenhum de vocês, tá bom? É um ponto de vista que eu tenho que é só para mim, não serve para ninguém. E eu sei que vocês têm pontos de vista diferentes e eu respeito cada um de vocês, tá bom? Eu não vou falar de retenção de talentos hoje porque o nosso horário já se foi, né? Mas a gente volta amanhã
no mesmo horário, e aí a gente vai continuar falando desses índices ou desses indicadores. Eu quero agradecer vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Não é pergunta, professora, é só um comentário, que eu não sei se é apenas eu ou se os meus colegas também estão percebendo, mas as aulas estão passando muito rápido. Eu acho que é porque está tão bom aprender e está passando, está voando o tempo. Nossa, é verdade, né? Nossa, eu tô aqui olhando na hora e já passou mais de 1 hora. A gente já tá com 1 hora e 12 minutos aqui. E tá passando muito rápido mesmo. É. Mas isso é bom, gente. A gente já cria uma expectativa, né? Nossa, amanhã já vai falar de um tema tão importante. E a gente, né, já fica naquela expectativa querendo chegar amanhã já para começar a falar daquele assunto de novo. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Verdade. Bem que eu falei para vocês que vocês iriam gostar desse módulo, que ele era muito bom. Alguém mais deseja compartilhar? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todos aí um excelente final de noite. Amanhã a gente volta firme e forte. Grande abraço. Bom descanso para vocês. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos da sala. Até amanhã, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.